Bueno, bienvenidos a un nuevo programa especial sobre las elecciones legislativas portuguesas. Estamos en plena resaca después de una larga noche y tenemos con nosotros a Andrea Rodríguez que nos va a explicar muy bien de qué ha ocurrido, ¿no? Para que se produzca esta victoria, vamos a decir una victoria moderada de la derecha moderada y bueno, y un buen resultado de Chega. Bueno, vamos por partes. Primeramente, ¿cómo fue la noche electoral, Andreia? Confusa. Resumindo uma palavra, confusa. Então, porque quem tivesse acompanhado, nem digo a campanha toda eleitoral em Portugal, mas os últimos 3 dias, 4 dias, as sondagens davam sempre o que acabou por acontecer, a verdade tem que ser dita, a vitória da direita moderada, da Aliança Democrática, da AD, mas sempre com uma margem até considerável comparado com o segundo lugar, o PS, e acabámos com os dois a terem menos de 30% dos votos, com 77 deputados cada, e com uma vitória clara de todos os partidos da direita. A AD que ganhou, o Chega que triplicou, quadruplicou o número de deputados, a Iniciativa Liberal também aumentou os seus números de deputados. Logo, se tivermos que resumir a noite eleitoral portuguesa, onde uma noite que, segundo André Ventura do Chega, resumiu como uma noite histórica, onde terminamos com o bipartidismo, porque em Portugal falamos, há mais que dois partidos, como é óbvio, mas falamos muito no arco da governação, que é sempre ou o PS de um lado, ou o PSD no outro, às vezes, como em princípio deverá acontecer agora, PSD com algum apoio do CDS, que voltou ao Parlamento, mas são sempre os dois países, os dois partidos, peço desculpa, que costumam fazer governo em Portugal, com CDU, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal agora, Vox, PAN, Livre, à volta deste espectro. E agora, com estas eleições, tivemos a vitória da coligação da AD, que é o PSD, o CDS e o PPM juntos. O CDS conseguiu 2 deputados, o PSD conseguiu 77, mas temos o Parlamento Português virado à direita, tivemos o país a voltar para a direita, coisa que já não estava há sensivelmente 8 anos, mas esta vitória, que já foi saudada também a nível internacional, o PP, através do seu líder Feijó, já veio dar os parabéns a Luís Montenegro e ao PSD por esta vitória, mas como disseste muito bem, é uma vitória moderada, não só pela direita ser moderada, mas também porque é uma vitória, mas uma vitória curta. Por isso vamos ter claramente um governo minoritário. Muy bien, entonces, ¿quiénes podríamos decir que fueron los grandes vencedores y los grandes derrotados de la noche? Bem, como é óbvio, temos que dizer que a AD, Luís Montenegro, é o grande vencedor desta noite, afinal será o novo primeiro-ministro de Portugal, mas para além de Montenegro e para além do Chega de André Ventura, que se apresenta já disponível para ser vamos chamar de muleta da AD, mas se calhar não é o melhor nome, para além do Chega, que teve 1 milhão de pessoas a votar neles e tiveram votos em todos os distritos, menos um, Bragança. O Algarve foi para o Chega conseguiu roubar votos ao Partido Comunista no Alentejo, que é algo de história, porque o Alentejo foi sempre um bastião comunista e também foi perdido para o Chega, mas pronto, para além da AD, para além do Chega, para além da Iniciativa Liberal, talvez o único partido de esquerda que podemos dizer que venceu esta noite foi o LIVRE, de Rui Tavares, um partido claramente com uma vertente europeísta, com ligações ao Sumar de Holanda Dias, em Espanha. Rui Tavares, o historiador Rui Tavares, que era deputado único no Parlamento Português,
durante a campanha pedia um grupo parlamentar para o acompanhar e dizia que ia ser o adulto na sala, que iria, se for preciso, iria ajudar governos de esquerda ou de direita. O importante era retirar um pouco o bicho, o papão da extrema-direita do arco governamental. Pronto, o LIVRE tem já o seu grupo parlamentar também. E uma curiosidade destas eleições confusas da noite passada foi um partido que até há poucas horas ninguém conhecia muito bem, que é o ADN. Então, o ADN, se não me engano, seria qualquer coisa como Alternativa Democrática Nacional. Podemos dizer que está ainda mais à direita, o Chega, conseguiu uma subvenção partidária em Portugal, ou seja, em Portugal, a partir de 50 mil votos, se não me engano, o partido político recebe uma subvenção do Estado para se manter, coisa que o ADN conseguiu. Mas isto porquê? O ADN não conseguiu eleger ninguém, mas podemos dizer que houve confusão nos boletins de voto, com muitas pessoas a enganarem-se, pessoas que queriam votar na AD, votaram ADN. Isto porque os dois partidos vinham, se não me engano, o ADN vinha em primeiro nos boletins e a AD em segundo. Logo, o ADN conseguiu roubar votos. A AD e o próprio líder do ADN apresenta-se como um dos vencedores desta noite, em que as redes sociais apontam ainda mais um vencedor. Foi uma noite cheia de vencedores. Quem gosta de criticar apresenta o próprio Presidente da República como vencedor de umas eleições que foram iniciadas por um escândalo de corrupção que a Justiça ainda não disse mais nada. Um pequeno parágrafo a falar de Costa, afinal não era António Costa, mas António Costa e Silva, que vai à admissão do Primeiro-Ministro e a estas eleições. Em relação a perdedores, para além do Partido Socialista de Pedro Nuno Santos, que já admitiu a derrota, já deu os parabéns à AD, já se apresentou como, se for possível, se for necessário para bem do país, para bem da governação, fazer alguns acordos com a AD, mas que não irá ser muleta no Parlamento, irá ser o líder da oposição. Bem, para além do Partido Socialista ter perdido, como é óbvio, perdido, mas teve 77 deputados, ou seja, estão no impacto ainda com a AD terá mais dois deputados graças ao CDS. Se juntasse então ao Chega, à Iniciativa Liberal, poderá ter bem dizer maioria, já que os partidos de esquerda todos juntos nunca o vão conseguir, ainda esperamos pelos votos da imigração. Bem, o Bloco de Esquerda não teve os resultados que estão habituados a ter, mas continua com o seu grupo parlamentar e dispostos a ajudar para retirar outra vez o perigo da extrema-direita do arco da governação. A CDU e o PAN, que à meia da noite estiveram em perigo de desaparecer do Parlamento, também conseguiram eleger no mínimo um deputado, aliás, mais que um deputado de cada um dos partidos. Logo, houve muitos vencedores e muitos derrotados e uma muita incerteza nesta noite eleitoral, com as agências de rating já a avisarem que a instabilidade política nunca é uma coisa boa a nível económico e com comentadores. O governo ainda nem tomou posse, ainda nem foi escutado o Presidente da República, mas comentadores políticos de esquerda e direita a alertarem para o perigo de ser um governo que não dure 4 anos. Pues sí, ¿no? Y en ese sentido hay como una especie de contaminación que se viene dando globalmente, ¿no? Pero bueno, también del vecino, ¿no? Del vecino de España, también esta inestabilidad que para nosotros es mala en el sentido de que, bueno, a nosotros nos interesa que haya una política exterior fuerte en los países ibéricos para también tener confianza y tejer alianzas y tal. Y claro, en estas condiciones el país se queda Bem, ensimismado, ¿no?
Y bueno, por añadir un poco así algunas ideas titulares que yo pude ver y presenciar anoche y hacer algunas cuentas, pues por ejemplo, la izquierda portuguesa, para saber el tamaño del golpe, pues, ha perdido un 30% de diputados. Fundamentalmente es el PCP que le ha metido un mordisco Chega. Sabemos que el PCP tiene un electorado popular, incluso conservador en Alentejo y en estos lugares, y es muy curioso, ¿no? Incluso llega también que consigue en el Algarve una primera posición, ¿no? O sea, ya no solo las derechas del norte frente a las izquierdas del sur. Y también, pues, también si lo comparamos con sus colegas de españoles, con Vox, pues ha batido el mejor resultado de Vox, que fue en 2019, los mejores resultados. Ahora no tienen esos resultados Vox, pero llega superado en 3 puntos porcentuales por encima a Vox, cuando en la época buena de Vox llega, pues creo que tenía un diputado y lo veía como un ejemplo a seguir, y ahora es Vox quien tiene que seguir el ejemplo de Chega, ¿no? Y bueno, yendo centrándonos con el candidato ganador y las dificultades que va a tener, en las declaraciones más o menos le vi un poco ambiguo, diciendo que bueno, hay que dialogar con todos, quiere apoyos puntuales. Parece que a corto plazo sí que va a conseguir entrar, ¿no?, en el Palacio de San Bento, pero coméntanos un poco qué dificultades crees que va a tener, cómo ves las posibilidades de tener un gobierno estable. Bem, há muitos anos em Portugal, no início dos anos 90, início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, assim é que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, antigo primeiro-ministro português, deixou Portugal numa situação em que ele próprio apelidou de pântano político, porque não conseguia fazer nada, porque não tinha apoios parlamentares. Logo, infelizmente, não sei se não será o que vai acontecer com este Luís Montenegro, porque poderá, e acredito plenamente que chegue a São Bento, mas vai ter algumas dificuldades para passar certos temas na Assembleia. A esquerda toda junta, é verdade, não conseguiria nunca o que António Costa fez com Passos Coelho, mas há temas em que ele, Montenegro, não fala diretamente, mas pessoas ligadas à volta dele disseram durante a campanha temas que, para um eleitorado de esquerda, são vistos como linhas vermelhas. Falámos no PAN, as alterações climáticas, segundo um cabeça-lista do PSD para Santarém, não existem. Ou vamos rever o direito ao aborto, esse tipo de temas podem fazer algum frisson na sociedade portuguesa. Mas claramente estas eleições mostraram que os portugueses queriam mudar. Queriam mudar. Tivemos 8 anos de esquerda, com temas que estão sempre na ordem do dia, desde as escolas fechadas com falta de professores, o Serviço Nacional de Saúde com falta de médicos, a crise na habitação, os polícias a exigirem melhores ordenados, logo temas que hoje em dia, esta manhã já o eleitorado que votou à direita, não só o AD, mas em toda a direita, espera que dentro em breve sejam menos uma preocupação na cabeça dos portugueses. Bem, Montenegro vai ter, sendo um governo longo ou não, irá ter que conseguir ter muito jogo de cintura, algo que Pedro Sánchez parece que tem muito em Espanha, que é a capacidade de dar. Em Portugal, às vezes damos uma no cravo, outra na ferradura, agradar a gregos e a troianos. E se Montenegro conseguisse rodear das pessoas certas, poderá conseguir ter um governo que consiga fazer, aprovar algumas medidas. Bem, Montenegro, muita gente pode já se ter esquecido,
Montenegro foi líder parlamentar da bancada do PSD na altura do governo de Pedro Passos Coelho, quando a Troika entrou em Portugal, ou seja, ele tem já alguma experiência em fazer acordos parlamentares em situações complicadas. Agora esperamos que ele consiga retirar a experiência que adquiriu no Parlamento para o Palácio de São Bento. Bien, y hay algunos debates que ya se están dando en ciertas tertulias radiofónicas, bueno, algunas hipótesis. Se plantea que, bueno, como comentas, ¿no? Realmente las mayorías relativas que va a haber en el Parlamento, el gobierno no va a tener posibilidad, por ejemplo, de imponerse simplemente con la abstención de Chega y con el apoyo de IC. No le dan los números, entonces va a tener que o negociar con Chega o negociar con el PS. Y el problema es que muchas veces estas cosas va a haber vetos cruzados, o se va a exigir cosas para dar, si yo te doy el apoyo en esto, tú no le Pois, tienes que exato. dar el apoyo en esto a Shega. Por ejemplo, no cambies nada del aborto, si no, no te voy a dar el apoyo en el presupuesto por una hipótesis. Entonces, claro, ahí te va la flexibilidad de las partes y de los vetos, en función de la flexibilidad de las partes y de los vetos, ahí se va a tener que configurar si el gobierno tiende más hacia una alianza con el Partido Socialista, en términos parlamentarios y puntuales, o hacia Chega, porque claro, también tiene mucha presión el PSD a diversos lados, pero también a pactar con Chega, ¿no? E não podemos Y esquecer que o Chega é uma base nascida do PSD, ou seja, os ideais claro, do Chega são, na realidade, ideais da direita do PSD. claro, Mas eu acredito que esta legislativa vai ter dois partidos-chave. Bem, Ventura já disse não é não em relação à Chega, mas já o que os políticos já demonstraram foi dizer uma coisa hoje, fazer outra amanhã. Paulo Portas disse que queria sair do governo, era irrevogável a sua decisão e 48 horas depois estava de volta ao governo. Por isso, acredito que, um lado, a iniciativa liberal poderá querer, olha, eu ajudo nisto, mas em troca vais-me dar ou um ministério ou outra coisa qualquer, e o próprio Livre, de Rui mira, Tavares, poderá ser uma me surpresa. estoy acordando de un caso de además que un sitio cercano a Portugal, en Extremadura. Extremadura ganó María Guardiola, no sé si te acuerdas, de la Junta de Extremadura y dijo en campaña que no iba a pactar con Vox, que no, que no, que no, que no, que no, que no, y después de las elecciones, que no, perdió el Parlamento, la presidencia del Parlamento extremeño, pero llegó un momento en que la presión del propio partido es de todos lados y en 10 minutos le hicieron un acuerdo y al día siguiente apareció con el vicepresidente de la Junta de la Junta de Vox y siguen gobernando por ahí. O sea, para que veas que también hay ejemplos que Exemplos tragan são y vários. la necesidad les lleva a un pragmatismo que yo en parte puedo entender, ¿eh? Y también habrá que ver si llega, hace gestos de moderación reales o es pura retórica y quiere desestabilizar el sistema democrático portugués. Atualmente, até ao momento, na campanha já houve alguns relatos do Chega que provam que se calhar o objetivo é desestabilizar, porque se nestas eleições tiveram 1 milhão de portugueses a votar neles, e se há algo que eles já aprovaram é que apesar de mobilização das urnas, não só através dos os meios digitais, TikTok, Instagram, esse tipo de coisas, que este tipo de partidos, como o próprio Vox, ou Trump nos Estados Unidos, ou Bolsonaro no Brasil, mostraram que são reis no mundo virtual, mas mesmo durante os comícios, no último dia da campanha em Portugal, foi marcado por uma tempestade em que há imagens muito interessantes no meio de Lisboa, a chover torrencialmente, pessoas continuaram para ouvir André Ventura, havia tudo comitivas
ligadas ao Bolsonaro e ao Vox tiveram à chuva para ouvir André Ventura. Logo, provavelmente Ventura irá, talvez, se não conseguir mostrar uma capacidade de Montenegro se juntar a ele, poderá tentar ir para novas eleições dentro de uns meses. Muy bien, y después están las presidenciales de 2026, ¿no? De enero de 2026, que a lo mejor introduce también una variable de que por el hecho de que haya algunas restricciones a la hora de convocar elecciones al final del mandato del presidente de la República y al comienzo, puede que eso suponga un balón de oxígeno y le permita Exato, al gobierno de ir del primer año al tercero exato. por necesidad. Entonces, pues bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, lo iremos contando aquí en el trapecio y por último, ya sí que está despedida y una despedida muy larga, Antonio Costa, que bueno, que para lo nuestro pues tuvo un papel importante. Ayer intentó ser un poco para rayos dentro que cabe y preservando su legado. Y bueno, imagino que hoy muchos electores, muchos militantes del Partido Socialista, aparte de meterse a lo mejor con el presidente de la República, porque quedaba una opción en su momento, ¿no? Que era Mário Centeno. haber, haber establecido, bueno, no solo otro calendario, sino que hubiese hecho otro candidato del Partido Socialista. E havia Mário eh, Centeno. Mario Centeno para completar el mandato anterior o por lo menos alargarlo durante un tiempo. No lo hizo, yo no sé si Marcelo estará contento o no, porque claro, gana uno de su partido, pero en cambio Chega le hace más impopular, por lo menos en la izquierda, que mucha gente de la izquierda le votó. Y bueno, y Antonio Costa, pues bueno, también habrá gente que diga, pues mira, aquí como decimos, ha hecho un poco el pringao, o sea, ha hecho, eh, quizá fue Fez em cama ao PS. desproporcionado porque la consecuencia política, si pensamos en términos de consecuencias, pues quizá haya empeorado la situación a la de tener un presidente bajo sospecha, ¿no? Que era el argumento que decía. De todos modos, la intención ha sido buena, los portugueses han hablado y esperemos para lo nuestro bueno, que más tarde o más temprano pues se reconduzcan las relaciones internacionales, se comience a ver esa cumbre ibérica, que esperemos que la haya que vaya a haber una este año. Y nada, te paso la Exato. palabra para hacer tu última intervención, un poco pues dando el panorama a este minuto y resultado, porque evidentemente estas cosas van a cambiar en próximas semanas y meses. Bem, isto ainda vai mudar muito nos últimos 10 dias, porque ainda falta contar os círculos não só da Europa, mas fora da Europa. Habitualmente são quatro deputados, dois cada, e habitualmente o PS e o PSD dividem entre eles os deputados. Dois para ti, dois para mim. Bem, no caso de Montenegro, será muito provavelmente o governo assegurado, só se de repente esses quatro deputados viessem todos para o Partido Socialista, que não acredito muito, mas como se diz, costuma-se dizer no futebol, só no fim do jogo é que se vai saber o resultado final. Logo, depois de tudo contado, é que iremos ver se Montenegro tem um governo com capacidade de ser estável ou não. Mas já podemos ser destas eleições, só é que o bipartidismo em Portugal morreu, o governo volta à direita, o Parlamento está mais fragmentado, mas com uma grande maioria de direita, com uma maioria de direita claramente comparado com a esquerda, que a extrema, neste caso, direita, o Chega, tem uma cada vez maior aceitação por parte dos portugueses. Se é voto de revolta ou não, iremos ver no futuro, muito provavelmente, e que os jovens
e os mais idosos saíram de casa para votar, e estas são as eleições com uma menor abstenção desde os últimos 20 anos, mais coisa, menos coisa. Logo, há muita coisa para retirar destas eleições. Bueno, y para despedir comentaré que en España es típico que cuando sale un resultado electoral que no te gusta, siempre hay gente que dice, me voy a mudar a Portugal. Tengo ganas de... Agora, Bueno, pues los portugueses que no les haya gustado, pues son bienvenidos aquí si quieren pasar una estancia. Ya saben que siempre les quedará España y a nosotros siempre nos quedará Portugal si hay un mal trago. Pues nada, nos veremos aquí en el próximo Conexao. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en YouTube y seguir las noticias del día a día. Seguro que esta semana surgen muchas noticias en torno sim. a esto y en propias las siguientes semanas, porque esto no se acaba. Y nada, muchas gracias por la atención. Un abrazo. Até a próxima.